Pessoal, dando continuidade à nossa aula, agora vamos para a parte 2, tá? Nós vamos agora, se você quiser pegar a tua apostila e acompanhar, nós estamos na página 538, ainda no volume 3 da sua apostila, né? A apostila 3, na frente 1, tá? Como eu falei para vocês, na primeira parte da aula, nós falamos sobre a parte de hidrologia, falamos sobre água doce, né? Agora nós vamos falar especificamente sobre água salgada. Então, esses dois, como eu falei para vocês, estou fazendo essa aula aqui para vocês por slides. Vocês vão ver que eu preciso muito de alguns mapas, principalmente a parte de mapas de correntes marítimas, tá? Que de repente, se eu fosse explicar aqui para vocês sem vocês visualizarem, não daria para vocês entenderem muito bem, tá? Então, eu preferi gravar essa aula hoje dessa maneira, ok? Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos diminuir aqui. Então, nós vamos subir um pouquinho aqui, deixa eu diminuir, vamos lá, galera. Então, hidrologia, agora águas oceânicas, ok? Vamos dar continuidade ao mesmo capítulo, só que agora vamos falar especificamente de oceano, lógico, destacando bastante Brasil, ok? Bom, então a primeira coisa que a gente, na tua apostila não fala tão diretamente, mas eu trouxe para a gente estar trabalhando, é a gente analisar qual é a diferença de oceanos e mares. É lógico que grande parte das vezes nós usamos as duas palavras como se fossem sinônimas, né? Como se oceano e mar fosse a mesma coisa, né? Mas na verdade não é exatamente a mesma coisa. O que seria um e o que seria outro? Então, os oceanos, o que seriam os oceanos? Seria toda essa grande quantidade de massa de água salgada, salina, salgada, contínua e que estão interligados. Nós vamos ver no próximo mapa que todos os oceanos, Atlântico, Pacífico, Índico, Glacial Ártico, Antártico, como vocês têm aqui, todos eles são interligados. Então, na verdade, formam uma grande massa de água. O que vai diferenciar é o nome, dependendo do lugar que ele vai aparecer. Então, nós temos o Oceano Pacífico, que é o maior de todos, o Atlântico, de grande importância, porque está entre as Américas e Europa e África, o Índico, né, que vai banhar a Ásia, a África e a Oceania, o Ártico ao norte e o Oceano Glacial Antártico ao sul, tá? Bom, mas o que seriam os mares, então? Mares, na verdade, também são áreas de água salgada, tá? Só que são partes que esse oceano teria maior contato com o continente. Então, a gente poderia dizer assim que o mar é como se fosse uma parte de um oceano, é a parte do oceano que tem maior contato com o continente. Tem alguns países, como é o caso do Brasil, a gente não é banhado por mar, a gente é banhado por oceano. Então a gente acaba usando a expressão errada, né? Vou lá na praia, vou tomar um banho de mar. Né? Na verdade, o Brasil não é banhado pelo mar Atlântico, nós somos banhados pelo Oceano Atlântico. Então o Brasil não tem mar. Até mesmo porque a nossa formação da nossa costa, ela não tem muitas reentrâncias, muitas entradas, né, que vai estar formando esses mares, ok? Então nós somos banhados por oceano, porém todo mundo se refere com mar. Ok? Aí a gente vê como a gente acaba errando o conceito. Os mares, eles podem ser classificados como abertos ou costeiros, fechados ou isolados, ou interiores e continentais. Aí eu citei alguns exemplos aqui. O que seria um mar aberto? O mar aberto ou costeiro é aquele que tem um contato direto com o oceano, certo? É uma extensão de mar e oceano. Você praticamente quase não consegue determinar onde começa e termina os dois. Tá? Então, eu teria exemplo, o Mar do Norte, Mar da China, Mar do Caribe, tá? Que eu vou estar mostrando no mapa para vocês. O mar fechado ou isolado, ele, olhando no mapa, ele parece um lago. Só que ele não será um lago porque ele é formado por água salgada. Tá? Então, ele é fechado. Por que ele é fechado ou isolado? Porque ele não tem contato com outros mares ou ele não tem contato com o oceano. Só que ele vai ser um mar porque a água é salgada. Grande exemplo aqui, nós temos o Mar Morto, em Israel, e o Mar Cáspio, que é o mais famoso. Tá? E os mares interiores e continentais são aqueles que aparentemente parece que eles são fechados, mas eles têm alguns estreitos, algumas passagens que vão estar ligando esse mar interior a um oceano. Tá? Exemplo do Mar Mediterrâneo. Não esquecer que estreito
é uma abertura natural que vai ligar um mar a um oceano, ou muitas vezes um mar a outro mar. Canal é a abertura feita pelo homem. Então, aqui nesse mapa que eu trouxe para vocês, a gente localiza os oceanos. Nós temos o Oceano Pacífico, que é o maior de todos, que vai pegar essa parte da América e também aqui vai banhar a Ásia e a Oceania, é o maior de todos. Nós temos o Atlântico, que é um oceano de grande importância, né, que vai estar entre as Américas, Europa e África, e nós somos banhados pelo Oceano Atlântico. O Índico, como eu falei para vocês, vai estar banhando aqui, ó, Oceania, Ásia e África, tá? E aí nós temos, não está escrito aqui, mas eu tenho o Mar Glacial Ártico ao norte e aqui eu teria Mar Glacial Antártico, né, que seria ao sul. Perceba que, na verdade, eles são todos iguais, ó, eles são continuação, tá vendo? A água, ela se mistura, as águas se misturam, certo? Então, tudo isso aqui seria os oceanos. Os mares seriam essas partes, esses contatos maiores que essa parte do mar, ela teria em relação ao continente. Então, aqui você tem um mar, aqui você tem mar, aqui você tem mar, ó, tá vendo? Tudo isso aqui é mar, ó, tá? Essas partes aqui. Esses aqui são chamados de mar aberto, certo? O mar aberto aqui, ó, ou mar aberto aqui, tá? Então, vou dar um exemplo do mar aberto. Aqui, ó, esse mar aqui, ó, pessoal, é o chamado Mar do Norte. Aqui, ó, entre o Reino Unido e a Península Escandinávia, é o Mar do Norte, é um mar aberto, ó, tá vendo? Não tem nenhuma marca que separa esse mar do oceano. O Mar do Caribe é esse aqui, ó, também ele não deixa de ser um mar aberto, que ele tem um contato com o Oceano Atlântico, certo? Aí aqui eu tenho o Mar da Arábia, aqui, ó, nessa região aqui, ó, na saída aqui do Oriente Médio, aqui, ó, o Mar da Arábia, né? Aqui, ó, nós vamos ter o Mar da China. Aqui eu vou ter o Mar do Japão, né? Então, perceba que são mares, tá? Abertos, ó, você vai ter um contato direto com o continente, ok? Aqui o Mar das Antilhas ou Mar do Caribe é o mesmo, tranquilo? Esse é o mar aberto. Os mapas interiores ou fechados seria como se fosse esse aqui, ó, que é o Mar Cáspio. O Mar Morto tá bem aqui em cima, não vai aparecer porque ele é muito pequenininho. O Mar Cáspio é esse aqui, ó. Se você olhar, aparentemente ele parece um lago isolado, mas ele vai ser de água salgada, então ele é um mar fechado. Agora, aqui, olhando o Mar Negro, aparentemente parece que está fechado. Ou olhando aqui, ó, o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo, esses são chamados mares interiores, né? Eles vão ter pequenos estreitos que vão ligar, por exemplo, o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo, e o Mar Mediterrâneo vai passar por um estreito aqui, ó, entre a Espanha e Marrocos, chamado Estreito de Gibraltar, que vai ligar o Mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico. É a mesma coisa que o Mar Vermelho, ó. O Mar Vermelho, aqui ele não tinha abertura, era fechado. Aí o homem veio, abriu aqui o canal de Suez, isso, o canal de Suez. Não esqueça que canal é feito pelo homem. Aí o canal de Suez vai ligar o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Mas aqui, ó, é um estreito que vai ligar o Mar Vermelho ao Oceano Índico, chamado Estreito Babel-Mandeb. A gente vai falar sobre isso quando falar de Oriente Médio, tá? Mesma coisa o Mar Mediterrâneo, certo? Seria um mar interior. Um outro mar interior que eu poderia citar é esse aqui, ó, que é o chamado Mar Báltico, ó. Parece que ele tá fechado, né? Mas ele tem estreitos aqui, ó, que ele vai ter contato com o oceano. Tá? Então, esses são os mares interiores. Então, isso é importante a gente saber. O oceano é uma coisa, mar é outra. Aí, os mares podem ser classificados em mar aberto, quando você tem um contato direto com o oceano, como aqui, como aqui. O mar interior, quando você vai ter uma passagemzinha por algum estreito, ligando esse mar ao oceano. E o mar fechado, aparentemente parece ser um lago, mas é água salgada, vai ser um mar. Tranquilo? Bom, uma outra coisa que vocês têm na apostila, agora, a partir do momento que vocês têm na apostila, são as chamadas correntes marítimas. É lógico que o mapa de vocês não é exatamente esse mapa, tá? Mas é a mesma coisa, as correntes elas não mudam. Então, primeiro, o que é uma corrente marítima? Eu sempre falo que a corrente marítima é como se fosse um rio cortando o oceano, tá? E essas correntes, é como se esse rio cortasse o oceano, ela tem temperaturas diferentes, ela tem densidades e salinidades diferentes. Então, as águas das correntes, muitas vezes, elas não se misturam. Ou elas se misturam, de repente, quando elas enfraquecem.
Quem já assistiu aquele desenhinho Procurando Nemo, eu acho que deve estar lembrado que mostra essas correntes aqui, ó, da Austrália, região da corrente australiana, que mostra bem o que é uma corrente, né? Lógico que lá parece assim, um jato de água, né? Mas dá para você ver que nessas correntes as águas não se misturam, você tem cardumes diferentes de águas que ela está passando, ok? E as correntes, elas vão estar muito ligadas à forma que ela se desloca e a característica dela vai estar ligada à influência do vento. O vento interfere diretamente na deslocamento e na origem das correntes. O calor do sol, porque o calor do sol vai determinar se a água vai estar mais aquecida ou menos aquecida. E essa questão da água estar mais quente ou mais fria faz também uma movimentação das correntes, que a gente chama de ponto de ressurgência, né? Que é aquela água fria de baixo sobe, e aí ela se aquece, ela desce, então o mar também ela circula, tá? E nós temos também um movimento de rotação. Eu não sei se vocês se recordam, quando eu expliquei para vocês os elementos climáticos, que os ventos sofrem um efeito direto da rotação, como, por exemplo, o chamado efeito Coriolis. E aí eu não sei se vocês já observaram que as correntes marítimas no hemisfério sul, elas giram no sentido anti-horário, você pode ver, no sentido anti-horário, e no hemisfério norte, elas giram no sentido horário, tá vendo? Elas giram no sentido horário, ok? E isso não é por acaso, isso tem a ver com o chamado efeito Coriolis, que vai ser um efeito físico ligado ao movimento de rotação da Terra, ok? Bom, aí outra coisa importante, conforme a temperatura, e é lógico que essa temperatura vai estar muito ligada à origem, aonde surgiu, e a origem você vai olhar o início da seta, não a ponta, lógico, você vai olhar início. Dependendo da sua origem, essas águas elas vão ser mais quentes ou elas vão ser mais frias. E aí, dependendo da origem e a temperatura, a corrente ela pode ser classificada como uma corrente quente ou uma corrente fria. As correntes quentes, por convenção, se desenha com linhas vermelhas e as correntes frias com as linhas em azul. Tá? Então, olhou o mapa de corrente, mesmo que não tivesse a legenda como está aqui, ó, corrente quente, corrente fria, tá? Você tem que saber que a seta azul é corrente fria e a seta vermelha seria a corrente quente. Bom, todas as correntes têm a sua importância. Algumas atuam mais, outras atuam menos. Então, por exemplo, quais são os aspectos econômicos que as correntes influenciam? Então, as correntes, ela favorece a pesca. Então, se eu tiver, por exemplo, que não vou pegar aqui no caso o Japão, aqui, ó, esse arquipélago aqui, ó, que é o país de maior piscosidade do mundo, o país que mais pesca no mundo. Se eu pegar aqui o Japão, ele é banhado por duas correntes, uma fria, que é chamada Oyashivo, e uma quente, que é a chamada corrente do Japão, ou Kuroshivo. O que a Oyashivo ela faz? A Oyashivo ela vai trazer cardumes de águas frias. E o que a corrente quente vai fazer? Ela vai levar cardumes de águas quentes. Então, o que vai acontecer? Vem cardumes de água fria com cardumes de água quente bem na costa japonesa. E aí o Japão vai ser extremamente favorecida para a pesca. Por isso que é o país de maior piscosidade. Então, a corrente marítima ela é extremamente importante economicamente porque ela traz cardumes para a costa de um país. Por quê? Atrás das correntes vêm os plânctons. E junto com os plânctons, cardumes vêm. Então, por exemplo, se eu pegar aqui na América do Sul, nós temos aqui o Peru, certo? Que é banhada aqui, ó, pela corrente fria de Humboldt, ou corrente do Peru. Então, o que acontece? Essa corrente, quando ela chega aqui na costa peruana, ela traz uma grande quantidade de cardumes, tá? De águas frias, e favorece a pesca no litoral do Peru. Tanto é que o Peru é um dos países de grande piscosidade do mundo. É lógico que o de maior piscosidade de pesca é o Japão. Mas o Peru, a pesca é extremamente importante para a sua economia, favorecido pela corrente de Humboldt. Ok? Bom, perceba que as correntes frias, a origem dela está nos polos. Você pode ver, ó, ela vem dos polos, ó. Certo? E as correntes quentes, elas são formadas na região ou do Equador ou na região dos trópicos. Então, elas são formadas ou nos trópicos ou no Equador. E para onde elas forem, elas vão levar essas águas mais quentes. Ou, se for fria, ela vai levar as águas mais
frias. Bom, o que acontece, pessoal? Além dela favorecer a pesca, ela também pode influenciar diretamente no clima, tá? Algumas correntes influenciam de forma positiva e outras influenciam de forma negativa. Qual é a grande corrente que influencia de forma positiva no clima? É essa corrente aqui, ó, chamada corrente do Golfo. Como ela é quente e ela chama corrente do Golfo, na verdade ela vem como das Guianas, aí aqui na região do Golfo Pérsico, no México, ela passa a chamar corrente do Golfo. Ela é uma corrente quente. E aí ela passa aqui, ela aquece todo o sul dos Estados Unidos, inclusive aqui a região da Flórida, e ela cruza o Oceano Atlântico e vai em direção à Europa, passando a receber o nome de corrente do Atlântico Norte. O que acontece? Como ela é quente, onde ela passa, ela aquece a água. E ela faz com que a atmosfera, por onde a água passou, mais aquecida, a atmosfera se torna mais aquecida. Então, o que essa corrente do Golfo faz? Ela faz com que a costa aqui, ó, dos países da Europa, como o Reino Unido, litoral de Portugal, Espanha, França, durante o inverno tem um inverno muito mais ameno. O inverno não é tão rigoroso devido ao fator da corrente quente do Golfo, que é chamado de Atlântico Norte. Então, ela atua de uma forma positiva. Então, se eu for uma corrente marítima quente, eu vou aquecer as águas, automaticamente eu aqueço a atmosfera. Se é um lugar quente, que nem Brasil, não vai interferir em nada. Mas se é um lugar que eu tenho baixas temperaturas, o que vai acontecer automaticamente? Eu vou amenizar o inverno da região. Tranquilo? Bom, agora, se ela for uma corrente fria, aí pode ser um problema. Porque o que a corrente fria faz? Como a de Humboldt, como a corrente da Califórnia, como a corrente de Falklands, como a corrente de Benguela. O que elas fazem? Elas resfriam de tal maneira a água que conforme a água vai resfriando, a atmosfera também vai resfriando. E aí nós já vimos, né, na outra aula, que sobre o oceano tem uma grande evaporação e a formação de nuvens. E se eu tenho muitas nuvens carregadas, elas estão propícias a chover. Aí o que acontece? Com a passagem de uma corrente fria, ela resfria a água e ela resfria a atmosfera. Aquelas nuvens que estão carregadas, prontas para precipitar com o resfriamento da atmosfera, ocorre a condensação e provoca chuva. Só que vai chover aonde? Vai chover no Oceano Pacífico, no Oceano Atlântico, vai chover no oceano. E aí, quando essa chuva deveria ser levada para o interior do continente, provoca secas. Então, por exemplo, aqui, ó, na África, na Namíbia, existe um deserto chamado deserto da Namíbia, que ele é causado, um dos fatores é a corrente de Benguela, que faz chover no oceano, não deixa chover no continente. Então, olhando aqui nas correntes, então nós temos no caso a corrente de Benguela, pessoal, que ela provoca a formação de chuva no oceano, não deixa chover no continente. A mesma coisa que a corrente de Humboldt, como eu falei, tem uma geração inteira de pessoas que não sabe o que é chuva, né? Porque ela não deixa chover no continente. Isso acontece também no litoral da Califórnia. Tá? Então, essas são as correntes marítimas. Elas têm aspectos favoráveis economicamente, pode contribuir favoravelmente a alguma questão da atmosfera, mas também ela pode ser um aspecto negativo, por exemplo, no resfriamento em alguns lugares, ok? E até mesmo a formação de desertos. Bom, no caso do Brasil, vocês podem ver que ele é banhado aqui, ó, pela corrente sul equatorial, tá? Que vem aqui da África e ela se divide, ó, tá? Então, esse mapinha aqui mostra a corrente sul equatorial que vem aqui da África, aí ela se divide, vai para a corrente aqui, ó, subindo como corrente das Guianas, e ela desce como corrente do Brasil. Lá no sul, ela se encontra com a corrente de Falklands, por isso que geralmente no litoral aqui do sul do Brasil, as águas são bem mais frias. Como o Brasil ele é dominado predominantemente por essas correntes quentes, porque essa fria aqui, ó, ela chega muito enfraquecida, não altera o clima brasileiro, o que acontece? O Brasil acaba sendo banhado por correntes marítimas quentes. E isso vai favorecer a pesca de tipo de peixes de águas quentes, como por exemplo sardinha,
tá? E uma outra coisa interessante aqui, que vocês devem estar lembrados do ano passado, quando teve aquele derrame de petróleo, que atingiu todas as praias do litoral norte, do nordeste, daqui do litoral leste, do nordeste, e foi até o norte do Rio de Janeiro. Por que espalhou tão rapidamente aquela onda de óleo, né, que chegou na costa brasileira, que até hoje não se sabe 100% por quê, né? Porque, teoricamente, esse óleo vazou por aqui, nessa região que eu estou mostrando aqui. Deixa eu colocar o apontador aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Então, o que acontece? Se nessa região, mais ou menos, foi a área que você teve o derrame de petróleo, as próprias correntes levaram o petróleo atingindo o litoral do Rio Grande do Norte, Ceará, indo até o Maranhão, e as próprias correntes atingiram o litoral. Paraíba e Pernambuco foram os primeiros lugares atingidos, aí pegou aqui Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo e foi até o Rio de Janeiro. Aí você entende por que o litoral foi, com o passar dos dias, sendo ocupado pelas manchas de óleo, devido às correntes marítimas quentes que o Brasil tem. A corrente das Guianas ao norte e a corrente do Brasil, originária da corrente sul-equatorial. Tranquilo? Bom, outra coisa importante também quando você fala em mar, a gente fala das marés. As marés, pessoal, na verdade, ela é um fenômeno físico que ocorre devido à força de atração de 3 astros: o Sol, a Lua sobre a Terra. Não é só a Lua, o Sol e a Lua, tá? Que exerce essa força de atração gravitacional sobre a Terra e as suas águas. E aí, vocês sabem que nós temos 4 luas, né? A Lua quarto crescente, a Lua cheia, quarto minguante e a Lua nova, tá? Mas das luas que tem a maior variação da maré, né, que a gente percebe, inclusive, não sei se alguém de vocês conhece, mas no litoral, principalmente do Nordeste, Alagoas, em Maragogi, Pernambuco, na região da Porto de Galinhas, você tem a região que formam as piscinas naturais, nos recifes, né? As piscinas naturais. E essas piscinas naturais, elas só podem ser visualizadas se você for na época da maré de Cisígia, que vai ser ou na lua nova ou na lua cheia. Se você for para um desses lugares, Maragogi, por exemplo, ou Porto de Galinhas, e você estiver na lua crescente, lua minguante, com certeza você não vai pegar a melhor parte, a parte mais linda, quando a água do mar desce de tal maneira e os recifes separam. O mar fica para um lado, tem os recifes, os corais, e aí forma aquelas piscinas naturais com peixinhos, né? Nadando naquelas piscinas ali, é belíssimo o lugar. Tanto é uma dica: se um dia vocês forem para esse lugar, primeira coisa, antes de marcar a viagem, olha a chamada Tábua das Marés. Existe a Tábua das Marés na Marinha, que ela coloca de cada estado brasileiro e todos os dias do mês e da semana. Então, ela fala dia tal, qual é a hora que a maré sobe, qual é a hora que a maré baixa. Então, dá para você se programar que horário que você tem que estar naquele lugar, senão você pode ir para um lugar tão distante, chegar lá e não ver nada, certo? Bom, aonde que eu tenho a maior variação da maré, que é a chamada maré de Cisígia, que vai ser na lua nova ou lua cheia? Acontece quando a lua estiver ou nessa posição, lua nova, ou nessa posição, lua cheia. Então, o que acontece? Vocês devem estar lembrados que nós já vimos lua. A lua nova é quando ela está entre o Sol e a Terra. Tanto é que a lua nova é aquela que essa face aqui, ó, esse lado da lua voltado para a Terra, a gente não enxerga, porque a lua é um astro iluminado, ela não tem luz própria. E aí, como nós estamos durante o dia voltado para a lua, eu tenho o brilho do sol, então ofusca qualquer coisa que eu poderia tentar ver, certo? Já a lua cheia é quando está a lua, a terra e o sol. E aí o sol consegue incidir nessa face da lua, desse lado da lua, e você aqui consegue ver esse lado da lua iluminada, certo? Bom, é lógico que isso acontece durante todas as fases dessas duas luas, só não será exatamente quando tiver um alinhamento desses astros que tiver o eclipse. Porém, o que acontece? Quando eu tiver ou na lua nova ou eu tiver na lua cheia, perceba que eu vou ter uma grande atração gravitacional e eu vou ter a chamada maré solar,
durante a lua nova e a maré lunar durante a lua cheia. Como isso acontece? Então é assim, se você for à praia e olhar no calendário e for lua nova, vai ser aquele momento que você vai estar na praia e aí, se você observar, lógico, ou talvez já aconteceu quem já foi num período desse e observou, e de repente lá pelas 11 horas, meio-dia, geralmente, que é o ponto mais alto da lua nova, de maior atração, porque ela nasce às 6 da manhã e se põe às 6 da tarde, então por volta do meio-dia, a maré começa a subir, e aí tem praias no sul, por exemplo, que desaparece a faixa de areia, porque o mar ocupa totalmente a faixa de areia. Aí a maré vai subir durante o dia, é a maré solar, ok? E aí depois de uma certa hora ela recua, tranquilo? Se você for à praia e for lua cheia, você não vai ver isso acontecendo muito durante o dia, a variação é muito pequena. Mas durante a madrugada, a maré vai subir, tanto é que se for lua cheia, você levantar bem cedinho e for olhar lá a praia, você vai ver que o mar está lá longe, recuado, mas está tudo molhado a faixa de areia. Quer dizer, o mar chegou até aquela distância que você está analisando ali, tá? Então, quando eu tiver a lua cheia e a lua nova, vai ser quando o Sol, a Lua e a Terra estão alinhados e as marés produzidas pelo Sol e pela Lua coincidem. Então, o que acontece? Você vai ter o período de maior variação da maré. Porém, quando eu tiver ou lua crescente ou lua minguante, o que vai acontecer? Você forma esse ângulo de 90 graus, ó, com a lua crescente, ou na minguante, você forma esse ângulo de 90 graus. E aí diminui essa força de atração gravitacional entre os três astros. E aí, quando eu tiver na lua crescente ou lua minguante, eu vou ter a chamada maré de quadratura, que é quando eu tenho a quarto crescente e a quarto minguante, que é um período que, se você for à praia nessas luas, você não vai perceber grande variação da maré, nem de dia, nem de noite, ok? Então, falou em maré, onde você tem maior variação das marés, é a chamada maré na fase da lua nova e da lua cheia. Por quê? Porque é um momento que eu tenho a maior força tracional entre Sol e Lua em relação à Terra. Já as outras, crescente e minguante, como forma esse ângulo de 90 graus, diminui essa força de atração. Ok? Bom, aí vem uma pergunta. Aonde que eu terei maior variação das marés? Aonde? Na região equatorial ou distante do Equador? Tem ideia? Aonde que a maré mais vai variar? Na região equatorial ou nas regiões polares? Se você falou na região equatorial, você acertou. Até para a gente perceber aqui pelo próprio desenho que é o lugar que sofre maior atração. Então, quanto mais próxima a linha do Equador, maior será a variação da maré. Então, se você pensar em relação ao Brasil, tá? Vocês não têm isso aqui na tua apostila. Em relação ao Brasil, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui é a amplitude máxima da variação das marés no litoral brasileiro. Perceba que lá no Rio Grande do Sul, olha lá, 1,40, variação de 1,5 metro, mais ou menos. Aí, ó, Laguna, Santa Catarina, 1,5 metro, Florianópolis, vai aumentando, vocês estão vendo que vai aumentando? Alguns lugares um pouquinho mais, outros menos, mas olha só, tá? De maneira geral, você vai ver que o sul é onde eu vou ter a menor variação. Tanto é menor, que quem já foi para as praias do sul sabe que a faixa de areia aqui, elas são faixas estreitas. Até mesmo porque a amarela não ocupa grande faixa de areia. Agora, se você vai aqui, ó, para o litoral do Nordeste, vai subindo, o que acontece? Essa variação da amarela passa a ser maior, por isso que aqui as praias, geralmente, elas são bem recuadas. Você tem uma faixa de areia bem mais larga para começar a cidade, tá? Por quê? Porque o mar vai invadir essas áreas de praia durante a maré cheia. O estado que eu tenho a maior variação das marés é o estado do Maranhão, com destaque para São Luís, que tem uma variação que pode chegar numa variação máxima de 7,80 metros em São Luís, capital do Maranhão. Então, perceba, ó, Maranhão é onde eu vou ter maior variação, aí você vai ter Belém, você tem aqui no caso também aqui Piauí, Ceará, tá? Ó, olha Fortaleza no Ceará, 4 metros. Então, quem já viajou para essas regiões aqui do Nordeste já deve ter percebido grande variação.
O lugar que eu falei para vocês a grande variação é aqui, né, ó, Alagoas e Pernambuco aqui, ó, que é a região dos grandes recifes, que na verdade é uma grande faixa de recife corais que pega desde a Bahia aqui, ó, e vai costeando até praticamente o Rio Grande do Norte, a região de corais. Aí quando a maré baixa muito aqui nessa região do litoral de Pernambuco e Alagoas principalmente, é onde você forma aquelas piscinas naturais, tá? Então a maior variação da maré vai ser o estado do Maranhão, porque quanto mais próximo da região equatorial, que passa por aqui assim, ó, tá? Maior vai ser a variação das marés, ok? Bom, uma outra coisa importante a gente falar é sobre o relevo submarino. Vocês sabem que o relevo, a gente tem um relevo continental e a gente tem um relevo submarino. E a gente também tem áreas de planícies, áreas de montanhas, igualzinho o continente. Só que para diferenciar, a gente dá nomes. Então eu tenho a plataforma continental, que é essa parte do oceano, você está lá na praia. Aí você começou a entrar no mar, você está entrando na plataforma, é a parte mais rasa do mar próxima à costa. Toda essa parte aqui da plataforma. Aí, essa largura, ela é variável daqui a aqui. Tem lugar que ela pode ser 100 km, tem lugar que ela ultrapassa 200 km, tem lugar que ela é mais estreita. Então, ela não tem que ter necessariamente uma largura exata para o litoral de um país. Tá? E a profundidade, ela começa de 0 metros, geralmente ela vai até em torno, muitas vezes, de 2.000 metros, mais ou menos, de profundidade. Conforme você vai distanciando, geralmente vai ficando mais profundo. Aí essa queda aqui, ó, que parece um abismo aqui, ó, que tem no fundo do oceano, é o que nós chamamos de talude continental. É o que separa a parte mais rasa do oceano do fundo do oceano. É o talude continental. E essa região do fundo do oceano é a chamada região abissal, certo? Que seriam as regiões mais profundas do oceano. E vocês sabem que quanto mais profundo eu for, menor vai ser a quantidade de vida, né? Até mesmo porque a luminosidade não entra luz. Então você acaba diminuindo a quantidade de vida. Então no fundo do mar praticamente a gente não tem quantidade de vida, né? Vida marinha, orgânica, né? E aí você pode ter uma montanha formada, por exemplo, por um vulcão no fundo do oceano, certo? Você pode ter as fossas, que são essas aberturas aqui, ó, que no continente a gente chama de depressão, aqui a gente chama de fossa, certo? E essas cadeias de montanhas, enquanto aqui no continente a gente chama de montanha, aqui, ó, no fundo do oceano nós chamamos de dorsais, que são as montanhas. Então eu tenho, no caso, a plataforma, o talude, que é o limite da parte mais rasa, a parte mais profunda, a região abissal, certo? E essas cadeias de montanhas formam as dorsais, certo? Muito bem. Aí esse mapa que eu trouxe para vocês aqui seria você analisar o fundo do oceano, principalmente Atlântico, dá para você ver o Oceano Índico, tá? E para a gente ter uma ideia, queria muita atenção que vocês olhassem bastante agora para o próximo conteúdo que eu vou falar. Primeiro que a gente tem, dá para você perceber claramente a formação de uma grande cadeia de montanha aqui, tá vendo? Onde essa grande cadeia de montanha também ela vai aqui para o Oceano Índico, mas não importa para a gente. Mas aqui no meio do Oceano Atlântico, a gente tem a chamada dorsal mesoatlântica. É a dorsal no meio do Oceano Atlântico. E por que essa dorsal foi formada? Nós já vimos isso. Porque aqui eu tenho a placa africana se deslocando para lá e eu tenho a placa sul-americana se deslocando para cá. Então, as placas elas estão se separando. Nesse lugar de separação, abre-se uma fenda, derrama a lava em contato com o fundo do mar, solidifica. E aí está sendo formada uma grande cadeia de montanhas no fundo do Oceano Atlântico, chamada dorsal. Isso cai muito em provas, muito em provas. E aí vocês percebam que tem lugares que você tem essas pontinhas no litoral brasileiro, tá vendo? Que são muitas vezes as ilhas. Né? Nós temos ilhas chamadas ilhas continentais, aquelas bem pertinho, você está na praia, você vê a ilha. E nós temos as ilhas oceânicas, né? Martim Vaz, aqui na região, aqui Fernando de Noronha, Atol das Rocas, nessa região, que são ilhas oceânicas brasileiras. E essa parte aqui, ó, é a parte da plataforma, ó. Você tá vendo aqui? Não sei se dá para vocês visualizarem, que parece aqui, ó, uma queda aqui, ó. É como se fosse o talude, tá vendo, ó? Aqui, ó, talude, ó.
tá? Aí essa partezinha azulzinha clarinha aqui, ó, seria a plataforma. Então, ó, olha só como aqui, ó, na Argentina ela é bem larga. Aqui, ó, no sul ela é basicamente larguinha. Aí ela fica estreita aqui, ó, bem estreitinha. Aí ela volta a ficar larga aqui, ó, no litoral do Maranhão, Pará e Amapá. Perceba que o fundo do mar ele não é igual, ele é irregular, ok? Bom, por que, que é importante você saber? Então, o litoral do Brasil começa mais ou menos aqui assim, no Amapá, pega tudo isso aqui, ó, e vai basicamente até aqui, ó, que é o Chuí. Então, isso aqui é Brasil. Mais de 7.000 quilômetros de litoral. Ok? Tranquilo? Muito bem. O que, que isso tem de importância? Nós temos uma grande fronteira marítima, né, que ultrapassa 7.000 quilômetros de litoral, que vai pegar do Oiapoque, que é a primeira partezinha lá no Amapá, que começa a ser banhado pelo Oceano Atlântico. Nós já vimos que o Oiapoque não é o ponto extremo. Então, começa do Oiapoque, lá no Amapá, com a Guiana Francesa, e vai até o Chuí, lá no Rio Grande do Sul, com o Uruguai. Então, se eu pegar do Oiapoque ao Chuí, nós temos mais de 7.300 quilômetros de litoral, tá? Nós temos uma grande linha costeira de mar aberto, né? Que na verdade nós somos banhados, a gente fala de mar aberto, mas é de oceano, Oceano Atlântico. Corresponde a 32% de toda a extensão de fronteira nacional do Brasil. E essa fronteira imensa de mais de 7.000 quilômetros de mar, tá? Favorece a instalação de portos, a extração de vários produtos como a pesca, a exploração de recursos energéticos como petróleo e gás natural, tá? E fora outras coisas que você vai ter, né, do fundo do mar, extração de sal, né, e outros todos os estudos da vida marinha, tá? Bom, mas quando eu falo de aproveitamento econômico, eu vou falar de uma parte que na tua apostila, ela está aparecendo aqui especificamente na página 541, que é essa partezinha aqui, esse mapinha aqui, tá? Aqui o mapa que eu vou mostrar é praticamente quase esse, certo? Que dá para vocês acompanharem para o mapa que está na página 541, que é sobre a Amazônia Azul, ok? Bom, o que é a Amazônia Azul, pessoal? A Amazônia Azul é o nome dado a toda essa parte de litoral brasileiro, de águas brasileiras, azul em relação às águas. E por que a Amazônia? Porque, segundo a Marinha, a diversidade de vida marinha na costa brasileira é imensa, igual ou muito parecido, ou até muitas vezes maior do que a própria biodiversidade da floresta amazônica. Por isso que passou a ser chamado de Amazônia Azul, ok? Bom, só que aí tem um detalhe. Para você entender a Amazônia Azul, nós temos que entender que existe um acordo entre todos os países que são banhados pelo oceano, que é chamado Acordo do Mar, a Convenção do Mar, que delimita até quanto daquele mar é sua água, certo? Se é água brasileira, por exemplo, ou se é uma água internacional. Então, baseado nisso, eles subdividiram a costa brasileira em mar territorial, zona contígua e zona econômica exclusiva, que na tua apostila também está aí, tá? A única coisa que diferencia um pouquinho é essa cor aqui, ó, que está com azul mais escuro, ok? Então, vamos lá. O que seria o mar territorial? É essa área azulzinha, aqui, ó, bem aqui no limite, que equivale a cerca de 12 milhas náuticas. Vocês sabem que a distância no mar a gente mede por milhas náuticas, que equivale a cerca de 22 quilômetros. Tá na tua apostila também, tá? 12 milhas náuticas aqui, ó, ou 22 quilômetros, que é essa faixazinha aqui azul escura aqui, ó. O que pode acontecer e o que o Brasil tem direito nessas 12 milhas náuticas ou 22 quilômetros? É o nosso mar territorial, é toda a parte costeira do Brasil, onde o Brasil exerce plena soberania, total controle do espaço aéreo adjacente, ou seja, nenhum avião sobrevoa essa faixa de 22 quilômetros da costa sem autorização do Brasil, bem como todo o seu leito e subsolo. Tudo que tiver aqui é inteiramente do Brasil. Todas as embarcações que chegam aqui
teve que ter autorização para estar chegando nessa área. Então eu falo assim que o mar territorial é como se você estivesse pisando no terreno brasileiro, certo? Que equivale a 22 quilômetros. Aí eu tenho a chamada zona contígua, que não aparece nesse mapa. No seu aparece com um azul um pouquinho mais escurinho assim, ó. Mas a zona contígua, imagina que fosse o dupla. Ela equivale de 12 a 24 milhas náuticas. Então, se eu sair daqui, ó, aqui tem 12 milhas, você põe mais 12 milhas. Então, vai ser essa faixinha que vai 12 milhas, ou seja, mais 22 quilômetros ao longo de toda a costa brasileira. Então, se eu pegar daqui até o litoral, onde eu piso na terra, equivale no máximo até 44 quilômetros, porque é de 12 a 24 milhas náuticas. É a chamada zona contígua, que vai costeando aqui no Brasil, aqui, ó. Vai costeando essa área azul, que é o mar territorial. E o que acontece nessa zona contígua? Essa área é onde você vai tomar todas as medidas necessárias de fiscalização, tá? Desde legislação aduaneira e fiscal, quer dizer, vai, por exemplo, chegou uma embarcação, veio lá da China, vai atracar aqui no Porto de Santos, ele vai parar aqui, certo? Na zona contígua, aí vai fazer toda a análise de como que esse lugar está com relação à documentação, a notas e tal. Se tem algum problema sanitário, alguma saúde, ainda mais numa época dessa de Covid, se tem alguém com algum sintoma, alguma coisa, se tiver alguma doença a bordo, esse navio não chega na costa, não vai para o mar territorial, ele fica atracado aqui esperando, tá? E toda uma questão de imigração, se todo mundo tá legal, se não tem um imigrante clandestino. Liberou, passou, aí ele entra na zona do mar territorial e atraca no porto. Ok? Então, isso é zona contígua. E a zona econômica exclusiva, a ZEE, é toda essa área aqui, ó, que está pintada aqui com rosa, com verde aqui, ó, toda essa área aqui. Essa área todinha, inclusive aqui, ela equivale até 200 milhas, até 200 milhas náuticas, que equivale a 370 quilômetros. Daqui até aqui tem 370 quilômetros. Celso, mas por que aqui ficou maior? Porque eu tenho um arquipélago de São Pedro e São Paulo, que é território, são ilhas brasileiras, então eu tive que estender até lá. Aqui, no caso, como essa parte não foi considerada ainda como águas brasileiras, então eu saio de águas brasileiras, passo por águas internacionais e chego em águas brasileiras de novo, na ilha de Trindade e Martins Vaz, certo? Significa que toda essa faixa, que na tua apostila está com azul mais escuro, tá? É a área que o país exerce total soberania. Você pode explorar todos os recursos vivos e não vivos, como o petróleo. Aqui, ó, por exemplo, Tupi, Júpiter, Guará, são poços de petróleo, tá? Tudo que você tiver de riqueza, de pesca, de recursos minerais, energéticos e outros recursos aqui, quem pode explorar somente é o Brasil, ok? E aí, essa área que está pintada aqui de rosa, aqui, pessoal, é a área que na tua apostila está com azul mais escuro, é o que eles chamam de limite da plataforma continental. Então, lembra que eu falei que a plataforma, que é aquela parte mais rasa, tem lugar que ela é mais larga. Não sei se você se recorda nesse mapinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ó, aqui, ó. Tá vendo que aqui no sul, ó, ele é mais largo aqui e ele é mais largo aqui, ó, no norte e nordeste. Aqui ele é estreitinho, ó. Tá? Aqui é aquelas ilhas, né, que tá afastada da costa. Então, o que que acontece? Nessa região, ó, que ela é mais larga, o país, tá? Ele pode, se ele comprovar que isso faz parte da plataforma continental, ele pode pedir, tá? Junto à ONU, junto a toda o Acordo do Mar, né? Toda a Convenção do Mar, anexar esse território como uma área estendida, certo? Só que para você conseguir, você tem que provar que essa área é plataforma brasileira, tá? Então, o Brasil, há muito tempo, o Brasil já requereu essas áreas que estão pintadas em rosa, só que não foi concedida. Mas, o ano passado, em 2019, no primeiro semestre, bem essa partezinha aqui, ó, que é o litoral do Rio Grande do Sul, que aqui é Santa Catarina, Rio Grande do Sul, essa parte aqui, ó,
foi comprovado pela Marinha que é a extensão da plataforma brasileira. Então, essa área foi concedida como águas brasileiras. Então, essa linha ela vai fazer isso aqui assim, ó, certo? Acrescentando essa área, porque já foi aceito o recurso que o Brasil fez junto à Convenção das Águas do Mar, ok? Então, a Amazônia Azul, pessoal, na verdade é o nome dado a toda a área de água brasileira que delimita, né, até onde que eu, Brasil, posso explorar comercialmente e até mesmo pela a minha proteção. Ok? Bom, nós vamos agora finalizar, tá, essa aula. Voltaremos, no caso, em outro conteúdo. Então, a gente encerrou aqui a parte de águas, não só água doce, como água salgada. E aí a gente se vê, tá, gente, na próxima aula, tá? Também seguindo o conteúdo de hidrologia, tá bom? Um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.